Quando o Carlo Ancelotti chamou o Gabriel Martinelli para resolver a partida, eu critiquei como se não houvesse amanhã, e eu tenho certeza que tu fez exatamente a mesma coisa, porém o fato é que o velho sabe o que tá fazendo e o Martinelli resolveu o jogo pro Brasil. Com o gol marcado nos acréscimos aos 96 minutos de jogo, o Brasil venceu o Japão por 2-1 de virada e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Um jogo difícil e encardido que mostrou algumas fragilidades da seleção brasileira, assim como alguns pontos fortes. A questão é que o Brasil precisa evoluir se quiser avançar mais ainda nessa Copa. Os primeiros 15, 20 minutos do Brasil até que foram bons, teve uma boa iniciativa, porém o gol do Japão foi um banho de água fria e isso acabou com o psicológico dos jogadores brasileiros que também não conseguiram reagir a essa situação. E no gol do Japão a gente tem a lamentar o passe que o Danilo tentou, esse passe que ele fez pro meio, cruzando a bola, e isso é ensinado nas escolinhas desde os 5 anos de idade que não deve ser feito, e ele foi e fez. Um jogador com tanta bagagem, com tanta experiência, não pode cometer esse tipo de erro, principalmente numa Copa do Mundo. Em relação ao Casemiro, ele foi muito mal na jogada. O Sano, jogador japonês, passou com muita facilidade pelo brasileiro, parecia uma criança enfrentando um adulto. O jogador que era para dar segurança na entrada da área, que era para ser o cão de guarda, não ofereceu a menor resistência para o Sano, que finalizou muito bem de fora da área no canto. O Alisson também não teve a menor oportunidade de fazer a defesa. Quem tá criticando o Alisson na jogada, qualquer um que entende de futebol, essa bola no canto da rede, na bochecha, é praticamente indefensável, principalmente quando tem jogador tapando a visão do goleiro. Os jogadores brasileiros sentiram o gol, nitidamente o emocional foi afetado, a bola estava queimando no pé do Casemiro, do Paquetá, que não conseguiram criar nada, o Vini ficou isolado numa ponta, o Ryan na outra, o Matheus tentou vir buscar jogo, mas também estava isolado. O gol realmente abalou a questão emocional dos jogadores do Brasil, que só foi ser corrigido no intervalo. Provavelmente o Ancelotti teve uma conversa, reposicionou alguns jogadores ali, mas o fato é que o primeiro tempo foi muito abaixo e emocionalmente é preocupante o Brasil ter sido tão afetado por um gol da seleção japonesa. O Brasil nitidamente começou atacando num 4-3-3 e depois flutuou para 2 atacantes na frente, sendo o Vinícius e o Ryan, e o Matheus Cunha vindo atrás como se fosse um camisa 10. Por outro lado, a seleção japonesa defendia com uma linha de 5 jogadores e 4 no meio-campo, fazendo com que o Ancelotti tivesse que adiantar os jogadores brasileiros. Em determinados momentos, o Brasil atacou com 4 jogadores na linha ofensiva, só que isso gerou um buraco no meio-campo. Ele tentou fazer uma superioridade numérica no ataque, mas acabou esvaziando o meio-campo. Praticamente o primeiro tempo todo, quem tentou criar as jogadas do Brasil foi o Marquinhos, porque não tinha aproximação entre Paquetá, Bruno Guimarães e Casemiro. Justamente nessa tentativa de povoar o setor de ataque, só que acabou esvaziando o meio-campo. O Japão tinha 4 jogadores ali, então o Japão conseguiu dominar esse setor. O Brasil não ofereceu perigo e o Japão também não conseguiu jogar, praticamente se anularam nesse momento. No retorno do intervalo, o Brasil melhorou bastante, o Ancelotti conseguiu modificar a estrutura do time e parou de atacar com essa linha de 4 jogadores, tendo mais gente no meio-campo. Aí sim, começou a ter controle da partida e foi quando o Bruno Guimarães começou a se destacar. Por falar no Bruno Guimarães, é a 4ª assistência do volante brasileiro na Copa, tá fazendo uma Copa excelente, apesar de não ter começado muito bem a partida, ele foi crescendo muito ao decorrer do jogo e deu a assistência maravilhosa ali pro gol do Gabriel Martinelli. Assistência de perna esquerda, meio que numa finta, como se ele fosse chutar, que pegou a defesa do Japão de surpresa e ele achou um passe espetacular e o Martinelli, com muita categoria, deu um tapa no canto. O goleiro japonês tocou na bola, mas mesmo assim foi gol. E por falar no goleiro japonês, o Suzuki tá fazendo uma baita Copa do Mundo. Ele quase impediu o gol da virada do Brasil e ainda salvou uma chance espetacular do Vinícius. Esse que seria provavelmente um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. O time europeu que quiser se reforçar e ter um goleiro a longo prazo pode investir no Suzuki tranquilamente, que ele tem muito potencial. Quando a gente olha os números da partida, com 20 finalizações do Brasil e 60% de posse de bola, a gente imagina que foi um amasso contra a seleção japonesa, e realmente o Brasil teve essa superioridade, mas acabou não convertendo isso em chances claras e principalmente em gols. O Japão fez praticamente só o gol naquela falha do Brasil, mas também não deu tanto espaço para que o Brasil conseguisse jogar. Esses números acabam sendo inflados pelo aquele abafa, aquela correria, aquela pressão que o Brasil acabou fazendo em busca do resultado que deu certo, mas gera alguns pontos de alerta na seleção brasileira, principalmente considerando se a gente for enfrentar adversários mais fortes, que essa é a preocupação do torcedor em geral. Os times que jogam fechados contra a seleção brasileira acabam gerando muita dificuldade pelo fato da gente não ter um meio-campo criativo, o famoso camisa 10. O Paquetá consegue fazer uma boa construção vindo de trás, o Bruno Guimarães tem mais uma qualidade em lançamentos ou umas tabelas aproximando, mas eles não são criadores de jogadas, e isso faz com que o time tenha muita dificuldade quando pega times fechados. Por falar no Paquetá, foi uma partida bem ruim do jogador brasileiro, assim como o Casemiro. O Bruno Guimarães está jogando praticamente pelos 3 e está dando conta
do recado, mas isso gera um alerta muito grande porque já não é a primeira partida ruim dos dois jogadores. O Paquetá e o Casemiro estão muito abaixo nessa Copa do Mundo. Em relação ao Vinícius Júnior, ele não fez uma partida muito boa, estava muito marcado. Quando o Vini dominava, chegavam a ter 3 ou 4 jogadores do Japão em cima dele. Algumas ele tentou enfrentar individualmente, outras ele tocou a bola para o lado para tentar gerar espaço, que é o que deveria ter acontecido na outra ponta com o Ryan ou o Matheus Cunha, já que esses jogadores se deslocaram para marcar o Vini. Só que o Brasil estava fazendo uma troca de passes muito lenta que fazia com que os jogadores japoneses conseguiam se recompor na defesa e não gerar espaços. Como eu disse, se o Brasil pegar time fechados, precisa ser mais rápido e mais criativo para achar espaço entre as defesas para poder marcar gols. Novamente, o Douglas Santos fez uma partida muito segura e agora ele está se arriscando um pouco mais no ataque, fazendo com que o Brasil tenha mais uma opção para cruzamentos, para aproximação junto com o Vinícius. A dupla de zaga fez uma partida segura, o Marquinhos foi muito bem nas recomposições, nas recuperações, fica só essa atenção para quando o Brasil perde a bola, acaba gerando muito espaço para o time adversário. Para resumir a atuação do Brasil, achei uma atuação fraca, apesar dos 15 minutos iniciais bons, o gol nitidamente desmoronou o time brasileiro, que sentiu muito, principalmente emocionalmente. A preocupação que gera é que o Japão, apesar de ser um time bem organizado, ainda é um time muito abaixo tecnicamente comparado às grandes seleções. O que gera a dúvida de como vai ser quando enfrentar uma seleção mais forte defensivamente e mais forte ofensivamente. Provavelmente o Brasil vai ter tanta dificuldade para criar quanto e vai sofrer mais riscos ainda. Lado positivo, estamos classificados para as oitavas de final, esse tipo de jogo acaba dando casca, acaba dando maturidade e numa Copa do Mundo é isso, mesmo não jogando bem, o importante é ir classificando e ir vencendo os jogos. A expectativa é que o Brasil siga evoluindo, siga apresentando soluções individuais, que o Ancelotti continue atento aos jogos e fazendo modificações como ele fez hoje, que surtam efeito em campo e façam com que o Brasil melhore e continue evoluindo. Que ele pare com essa teimosia de fazer essa linha de 4 jogadores no ataque, porque tá deixando um buraco no meio campo e ele precisa alterar ali o Casemiro ou o Paquetá, porque o Bruno Guimarães está precisando jogar por 3 jogadores. Eu me chamo Gabriel Sena, esse foi o Futebol na Essência de hoje, falando sobre a vitória de virada da seleção brasileira sobre o Japão e como eu disse no vídeo anterior, o Brasil tem 5 estrelas no peito, não é por acaso, que vem o próximo adversário que a gente não pode temer ninguém.